A paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos franqueia. Quero louvar a Deus porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos dado vitória. E é um prazer muito grande estar fazendo parte desse trabalho maravilhoso, dessa jornada de 40 dias de uma vida com propósito. Você que não leu, se você perdeu algum dia, e está começando hoje, eu convido você a ouvir os outros 28 dias que já se passaram, porque você vai entender que cada dia ele vai encaixando um a um, e você vai entender que sua vida ela tem um propósito aqui na Terra. Então, esses 40 dias são muito importantes, e é importante também que você não perca nenhum dia, e que você não ouça só o pecado, que você não ouça um ou outro, não. Que você possa pegar na playlist um por um, e se você puder ler o livro, né? Porque aqui a gente faz só um sublinhado e comentado, né? Do livro, né? E a gente comenta também as nossas experiências dentro do assunto. Mas você é convidado a ler o livro, você é convidado também lá na playlist e ver tudo. Bom, aqui a gente já falamos sobre a introdução, né? Que veio com o tema, afinal de contas, por que motivo estou aqui? Você vai entender ali, vai ser bem interessante. Você vai entender que você não está aqui por acaso, você foi chamado para um propósito, né? E o autor aqui destaca 7 dias, falando só sobre isso. Aí o propósito número 1 vai falar, você foi planejado para agradar a Deus. É bem interessante, porque a gente vai começar a prestar muita atenção para a gente não tirar as distrações de nossas vidas, né? Não ficar... Porque idolatria não é só se inclinar diante de outros deuses, quando fala de imagem, essas coisas, não. É tudo aquilo que você troca o lugar. Se você adora mais o seu marido, se você adora mais o seu emprego, se você adora até mesmo mais você pode ter certeza que você está desagradando a Deus, porque o propósito não fala que você foi planejado para agradar a Deus. E ele também vem com 7 dias, só falando sobre isso, é bem interessante. O propósito número 2 vem com o tema, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Ou seja, você pertence a um lugar, você não está aqui por acaso. São 7 dias também. O propósito número 3 fala, você foi criado para tornar semelhante a Deus. Né? Fala semelhante porque o nosso Deus, ele é incomparável, né? Ele não tem como a gente ser igual a ele, porque ele é puro, ele é santo, ele não tem essa natureza que nós temos, né? Mas nós estamos caminhando dia após dia, pelo menos deveria ser assim, progressivamente. Hoje mais limpo do que ontem, amanhã mais limpo do que hoje, ou seja, esse processo progressivo de santificação para nos tornarmos semelhante a Deus até aquele grande dia. Esse é o nosso objetivo. E hoje o propósito número 4 vem com o tema, você foi moldado para servir a Deus, né? Sobre isso que hoje eu vou estar falando, que é o dia 29, né? A gente vai estar falando sobre isso, sobre serviço, né? A gente vai entender um pouquinho sobre o que é serviço. Na realidade, servir é ao contrário de tudo aquilo que a gente pensa, né? Que servir, a gente pensa que a gente está muito ligada, a gente servir ao nosso bel prazer, ao tempo todo a gente está interessado em atender às nossas necessidades, mas a Bíblia vai falar aqui que não, né? Que nós somos chamados foi para servir a Deus. E de que maneira? Servir no nosso próximo, porque uma vez que você serve pessoas, né? Que você serve o seu próximo, você está servindo a Deus, porque a Bíblia fala que a intenção de Deus é que ninguém se perca. Então, quando Deus salvou a sua vida, quando Deus abençoa você, Ele está convidando você a contribuir para o reino. E isso é um serviço prestado a Deus, né? Então, foi para isso que nós fomos chamados. A gente não foi chamado para viver uma vida regateira, com regalia, de braços cruzados, esperando as coisas cair do céu, não. Né? A Bíblia fala que o reino do céu, ele é tomado à força. Então, o Senhor conta comigo, Ele conta com você. Então, tudo que o Senhor vem
fazendo na sua vida até o dia de hoje, né? Toda esse trabalho que o Senhor tem feito, né, na sua vida, tem te moldado, te transformado dia após dia, é com um propósito, né? Não é para o seu bel prazer, não é para você ficar se amostrando, se achando melhor, não. É para você servir, ainda que nos bastidores, né? Tem situações que a gente vai aparecer e tem situações que a gente não vai aparecer. Mas o Senhor te convida a prestar esse serviço para o reino. Né? O primeiro tópico diz, preparando-se para a eternidade. Né? Esse tópico aqui ele é bem forte, porque tem um versículo que fala que o Senhor se ira. Ó, ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmo. Olha que forte, olha que forte. Porque quando o Senhor fala preparando-se para a eternidade, é isso, né? É você sair do egoísmo, é você tirar você de cena, é parar de pensar em você, no sentido que não é que você tem que procurar entender isso daí, porque senão as pessoas vão achar que você não tem que cuidar de você, que você não tem que fazer nada por você. Não, não é isso, né? O que a Bíblia está querendo dizer é que você não pode ignorar o seu irmão, ignorar aquela viúva que você poderia estar estendendo a mão, ignorar o órfão que necessita de uma ajuda sua, uma palavra sua. Você deixar de lado aquele chefe difícil, aquele colega de trabalho que não que não que não te agrada, que não é do que você não faz o seu estilo. Isso Deus não se agrada, porque você foi chamado para servir. Então o Senhor te convida a servir essas pessoas, né? Porque a Bíblia fala também que maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Então, é para isso que o Senhor nos chamou, né? Às vezes na sua casa você vai ter um irmão que é coração duro, que parece que não tem mais jeito, que é impossível, mas o Senhor te salvou. O Senhor tem te moldado, transformado a sua vida para que você contribua com isso, né? A Bíblia fala também que nós que devemos carregar o peso um dos outros, né? Então, por isso que é importante a gente estar vendo lá na playlist todos os tópicos para a gente entender que tudo vai se encaixando, né? E isso o Senhor está te convidando para. Isso é um preparo para a eternidade, né? Porque se você vai chegar lá diante de Deus com as mãos vazias e com desculpas vazias do tipo, Jesus, eu não tive tempo, eu estava ocupado demais, eu estava trabalhando, eu estava preocupado com a minha previdência, eu estava cuidando de mim, estava me embelezando, por isso que eu não fui fazer a sua vontade. Isso tudo diante de Deus vai ser desculpas vazias e, como diz lá em Romanos 2:8, o Senhor vai acender a sua ira, né? E ele não vai validar essa desculpa, isso daí não vai ter sentido, porque você tem que entender que você foi chamado para servir o reino de Deus. O serviço e a importância. Eu gostei de uma frase aqui que o autor destacou. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que ela dá. Ou seja, se você viver 100 anos, né, e tiver uma vida que não acrescentou nada para ninguém, nem para nada, não edificou, não valeu de nada, né? Então não é a duração dela, é o que ela ofertou, né? Porque tem pessoas que vem a óbito com, 20 anos, 30 anos, mas essa pessoa fez tanto pelo reino, contribuiu tanto, ela deixou uma marca, né? E até depois de morta ainda ela continua fazendo, né? Contribuindo. Então é isso que esse versículo está falando, né? O serviço e a sua importância, né? Então você tem que marcar, né? Tem que marcar por onde você passa, você tem que marcar, você tem que ser luz. É isso que o autor está falando, que não é você tá preocupado o tempo todo em viver e não ter um sentido para essa vida. Outra coisa que ele comenta aqui, que eu gostei muito, foi... só me achar aqui. Aqui, ó. Deus quer
Deus quer usá-lo para que você faça a diferença no mundo dele. Ele quer trabalhar por meio de você. Ou seja, né? A gente, parece repetição, mas não é. A gente foi chamado para fazer a diferença, né? Esse é um dos propósitos. Onde a gente está, a gente tem que fazer total diferença, ou seja, pagar o mal com o bem. Se pedirem para você andar uma légua, ande a duas. Se te der um tapa na sua cara, dê a outra face. É o tempo todo você mostrando a sua diferença. Isso é prestar um serviço. Olha, e o autor fala aqui também que é através do ministério que descobrimos o significado da vida, ou seja, é através desse serviço, é através desse chamado que a gente descobrimos o sentido da vida. A sua vida faz um sentido total. Quando você descobre para que você foi chamado, né? Que você é um ministro, né? O ministro não é só o pastor, não é só o presbítero, não. Somos todos nós que fazemos parte do corpo, né? E eu quero destacar aqui também que vocês foram escolhidos para falar sobre as excelentes qualidades de Deus que o chamou. Sempre que você faz uso da sua habilidade que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. Ou seja, quando você usa aquilo que Deus te ofertou, aquilo que você sabe fazer de melhor, e você contribui, você pode ter certeza que você está servindo a Deus. Você está usando aquilo que Deus te deu, a ferramenta que Deus te usou, seja para o reino, seja para uma edificação, seja para uma contribuição para a salvação de uma vida, né? Então, é isso que o Senhor espera de mim e de você, né? Que nós não invalidamos aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Se você ainda não descobriu qual é o seu potencial, qual é a sua habilidade, ore a Deus que Ele vai te revelar. Eu tenho certeza que você sabe, você só não colocou ainda em prática. E a sua habilidade geralmente é destacada até mesmo pelas pessoas, sabia? Porque as pessoas sempre falam, nossa, como você é bom nisso. Como você... vou dar um exemplo, às vezes você é uma excelente cozinheira, e você não utiliza isso para o reino, quando na verdade você poderia utilizar. Às vezes a igreja está precisando de, sei lá, construir uma galeria, comprar bancos novos. Você pode, com essa habilidade que você tem de cozinhar bem, de fazer tortas, bolos, você pode juntar ali um grupo de irmãs, fazer isso, começar a vender, pedir doações, usar isso e começar a ganhar ali para contribuir para o reino, né? Para ajudar uma família que está necessitada. Enfim, é você aprender a usar suas habilidades para contribuir, né? O serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo, né? A Bíblia diz todos vocês juntos são um corpo único e cada um de vocês é membro separado e necessário a Ele. Ou seja, nós somos corpo de Cristo, não tem maior, nem mais importante, nem menor, nem menos insignificante. Todos nós somos importantes, ou seja, o meu dedinho, ele é tão importante quanto a minha cabeça, né? Ele não é menos importante, ou seja, esse dedinho aqui que parece que não faz falta, se arrancar, você pode ter certeza que vai me fazer falta, né? Se, por exemplo, se eu quebrar ele, eu vou sentir dor, meu corpo todo vai sentir, né? E então, tudo é importante, né? Então, ou seja, se você limpa ali a igreja e você se sente menos importante porque você simplesmente limpa a igreja, saiba que não, saiba que você é muito importante, né? O Senhor te vê de igual modo, né? Como eu comparei aqui, meu dedinho, ele não é menos importante que a minha cabeça, né? Se ele quebrar, que infeccionar e eu deixar, ele pode infeccionar todo o meu corpo e eu vim a óbito porque eu não cuidei dele, né? Então, ele é importante. E também, assim, eu gostei do autor, ele destacou aqui uma parte, que o corpo, ele não pode viver isolado, do tipo, por exemplo, o exemplo, né? Vamos usar o nosso corpo físico mesmo. Digamos assim, o meu coração falar assim, eu não vou trabalhar mais aqui não, eu vou
dar um tempo, vou tirar uma férias de um ano, vou descansar e não quero mais esse trabalho aqui, não quero ficar aqui batendo no seu peito. Ou seja, eu vou morrer, né? Então, meu corpo todo vai padecer. Então, a gente tem que estar unidos, né? Tem que estar todo mundo junto. O corpo é um só, né? Onde todos os membros são importantes. Então, todos os membros são importantes, todos os membros juntos, ele trabalha em concordância, né? Então, isso tem que ficar bem claro pra gente, que não existe serviço pequeno para Deus. Tudo importa. O mesmo modo que não existe ministério significante na igreja, alguns são visíveis e alguns são desempenhados nos bastidores, né? Que é o que eu acabei de falar agora, né? Às vezes o que você faz não vai aparecer, mas é importante para que o de outras pessoas apareçam, né? E isso não importa, não importa. A Bíblia fala que o que importa é agradar a Deus, não os homens. Né? Um exemplo que eu vou dar. Teve um dia que eu estava conversando com uma jovem lá na minha igreja e ela estava com uma situação bem difícil, assim, eu conversando com ela e por misericórdia o Senhor me usou e foi bênção. Assim, por exemplo, o pastor ele nem sabe que eu conversei, o pastor nem sabe que eu contribuí, foi nos bastidores e ela continua lá na igreja e isso contribuiu com o reino. E foi nos bastidores, ninguém sabe disso, eu não precisei aparecer com isso. Mas o Senhor viu e teve feito. Então, quando você entende o seu chamado, você não tem essa preocupação de querer aparecer, né? De querer estar à frente. Não. Você simplesmente faz, você sabe que é para contribuir para o reino, é para que o inferno enfraqueça, é para que o inferno não ganhe mais vidas, e sim o reino do Senhor, né? Então é isso. A ordem é servir a Deus, né? Jesus foi categórico quando diz: a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida por muitos, né? O Senhor está nos convidando para ser igual a Ele, né? Que Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir e servir a muitos, né? É isso que o Senhor conta comigo e com você. O autor diz aqui também, precisamos agir de igual modo, quer dizer, precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar, né? Não adianta nada a gente falar aquilo que a gente lê, aquilo que a gente escuta e não viver, né? Então a gente tem que colocar realmente em prática. Se a gente diz que ama, vamos amar o nosso próximo. E nós amamos com o nosso serviço, que é aquilo que o Senhor já tem nos concedido. Né? Eu gostei de uma frase que ele colocou aqui, que uma boa impressão sem expressão causa uma depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. E, sabe, irmãos, assim, ficou tudo muito claro, né, que a ordem é servir a Deus. É isso que o Senhor quer. A ordem é servir a Ele, né, para que a gente cheguemos ao reino do céu, a gente tem que estar o tempo todo prestando esse serviço. Outro tópico que eu já falei aqui também, que você foi salvo para servir a Deus. Simplesmente para isso, né? Eu já falei, mas eu queria só destacar aqui mais um ponto. Que diz assim, se eu não tenho nenhum amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, deveria questionar se Cristo realmente está na minha vida. Ou seja, né? Se você não vive ali o segundo mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, você deveria questionar, será que Deus habita em mim? Né? Porque o Deus a qual nós servimos, Ele é amor, né? E se nós somos semelhantes a Ele, e se nós somos chamados para servir de igual modo a Ele, então a gente deve questionar se a gente tem Cristo mesmo em nós, né? E eu gostei muito disso, gostei muito porque me trouxe uma reflexão, né? Porque a gente sai desse prisma de ficar julgando, né? De não querer às vezes ajudar a pessoa porque acha ela difícil demais para você. Mas o Senhor está te convidando para contribuir com isso. E é isso. E Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos sua graça. Porque Ele não nos deixa de um modo decadente. Ele nos deixa aqui para cumprir os nossos propósitos. Uma vez que você esteja salvo,
Deus pretende usá-lo para seus objetivos. Deus tem para você um ministério em sua igreja e uma missão no mundo. Ou seja, às vezes a gente fica perguntando, por que Deus não me leva assim que eu fui salvo, né? Porque já fui salvo, já me leva logo. Por que eu tenho que ficar vivendo nesse mundo de aflições, nesse mundo decadente? Porque o Senhor te chamou para você contribuir. Você foi salvo para isso. Deus te curou para que você venha curar outras pessoas, né? Então, a gente, o nosso maior objetivo é esse, é cumprir essa missão no mundo. Esse é o nosso maior objetivo também. Você foi chamado para servir a Deus. A Bíblia diz que Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Você não foi criado apenas para consumir recursos, né? E você foi criado tão somente para servir a Deus. Tão somente para isso. E quando você entende isso, você vai bater em retirada todo espírito de exaltação, todo espírito de eu. E você vai ser semelhante ao Senhor, que é humilde e manso, né? Que você vai sempre colocar o seu próximo em primeiro, né? Você vai sempre vir em segundo, e isso é bonito, e isso agrada a Deus. E assim, fica uma pergunta no ar, servir não é uma questão de opção, é uma ordem. Servir é uma ordem. E se você não está cumprindo, você está desobedecendo. E se você está desobedecendo, você está em pecado. E se você está em pecado, você não herdará o reino do céu. É tudo muito sério. Só deixar aqui, eu só me perdi aqui rapidinho. Deixa eu lembrar aqui. Achei. Foi o próprio Deus que fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo. Jesus, e muitos séculos atrás, ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Vou ler de novo porque tá a tradução diferente. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova na parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar outros. Gente, então, tiremos todas as desculpas esfarrapadas, vazias, e cumprimos o segundo mandamento, os mandamentos do Senhor, que primeiro é amar o Senhor acima de todas as coisas, e o segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos, e servir o reino dos céus. E quando a gente serve os outros, quando a gente abre mão de nós mesmos para servir, para carregar o peso um dos outros, para auxiliar os outros, para gastar nossa vida em prol da vida de outras pessoas, e entendemos que nós somos abençoados para abençoar, que fomos curados para curar, a gente vai estar verdadeiramente cumprindo o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, que é aceitando a nossa missão. Espero ter sido objetiva, né? Se você ficou com alguma dúvida, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no seu coração e que você possa ler o livro, né? O livro não é tão caro, aqui só foi alguns sublinhados e comentados, mas o Senhor tem mais para falar no seu coração. Fique conosco nesse tema aqui, nessa jornada de 7 dias que vai estar falando sobre o serviço a Deus, tá? Então, Deus abençoe. Fica com Deus.